Na questão 17, você vai trabalhar o que a banca gosta muito de cobrar, o chamado modalizador, e aqui por meio do adjetivo de qualificação, o adjetivo qualificador, que demonstra o ponto de vista do autor, que demonstra a sua consideração, ok? Sobre algo, beleza? Então, a gente na aula de adjetivo, a gente fala, olha, existe o adjetivo objetivo, tá? Que transmite, que é aquele que é caracterizador, ele transmite uma característica, então ele tem um tom objetivo, e existe o adjetivo qualificador, porque aí aquele adjetivo ele vai trazer também como modalizador a opinião, a consideração daquele autor sobre aquilo, tá legal? O seu julgamento sobre algo. Cuidado com a alternativa A. Na guerra contra a pobreza, a lista de mortos é impublicável. Terror. O que é impublicável? Cara, impublicável é aquilo que não pode ser publicado, ou aquilo que não deve ser publicado, correto? Aquilo que não merece ser publicado, tá? E aí, o que acontece? Impublicável, terror, pode transmitir uma opinião? Pode. De repente, você vê um texto, e aí o texto, por exemplo, não está bem articulado e tal, e aí vamos supor, você é um advogado e um colega seu advogado fez aquele texto, ele falou assim, cara, você pode publicar isso aí como sendo você, nas redes sociais e tal? Eu falei assim, não, cara, peraí, isso aí é impublicável. Porque você julga que isso não se deve publicar. Aí você percebe que neste contexto a gente entende que é algo impublicável? Ok. Mas eu também posso entender que, de maneira geral, a sociedade entende que, por exemplo, e a gente já tem mais ou menos essa ideia, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, nos jornais sérios, tá? Nos jornais sérios, que quando há, por exemplo, um tiro, e esse tiro acerta alguém, e aí tem lá o vídeo e tal, o que acontece? É impublicável aquele momento, né, do impacto, ele é impublicável. Mas isso é uma consideração de alguém? Não. Já é uma padronização nos jornais sérios. Não haver, então, essa questão da violência. Outra coisa também que é impublicável, a identidade ou o ato do suicídio. Por quê? Já é um padrão, né, no jornalismo, nos jornais sérios. Para quê? Para evitar mal maior. Beleza? Então, neste caso, quando há também chacina, essas coisas, então evita mostrar os mortos, não é? Então, existe já um padrão. Aí, nesse caso, o impublicável, ele é um modalizador? É um adjetivo de qualificação? Não. Por isso que a gente precisa observar o contexto. Tudo bem? Neste caso aqui, na guerra contra a pobreza, poxa, eu vou listar os mortos. Isso já é uma convenção de não ser publicado. Tudo bem? E não que eu considero, eu acho que não deve publicar, não. Já é uma consideração geral, não é uma consideração minha, de que já é um padrão de não se publicar. Não se deve publicar. Na guerra contra a pobreza, a lista de mortos é impublicável. Não se deve publicar. Isso não é opinião minha, simplesmente. Tá legal? Mas é algo já patente na sociedade. Ok? Terror, entendi, mas de qualquer forma, impublicável gerou dúvida. Eu vou deixar aqui um asterisco, sem problema nenhum. Na inflação capitalista, os preços sobem. Olha, essa aqui é um caracterizador. É um adjetivo com tom objetivo, beleza? Então aqui é um caracterizador, a inflação capitalista. Assim como a gente tinha percebido lá, impublicável, ele pode ser um qualificador em outro contexto, e aqui a gente pode entender como um valor objetivo. Tá legal? Caracterizador. A indústria farmacêutica, olha, ela é farmacêutica, tendo o meu julgamento ou não, ela é farmacêutica. Então aqui também é um adjetivo caracterizador, correto? É um adjetivo de caracterização e não de qualificação. Eu não estou qualificando se a indústria é boa ou ruim, né? Mas ela é farmacêutica, simplesmente, a sua área, né? A crença de nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Olha, é um patrimônio grande, mas não é simplesmente um patrimônio grande, é um grande patrimônio, né? Não é simplesmente um grande patrimônio, é o nosso maior patrimônio.
Então veja o tom subjetivo, porque ele está falando do seu cliente. Concorda comigo? E aí ele coloca a sua consideração. Olha, ele pra gente não é simplesmente um patrimônio. Ele é o nosso maior patrimônio. Ele é um grande patrimônio nosso. Está vendo? Então é grande patrimônio. Não é simplesmente patrimônio grande, mas ele é um grande patrimônio. Ele é o maior patrimônio. Beleza? Neste caso, eu consigo entender um valor de qualificação aqui. Por quê? Ele tem um tom subjetivo, porque ele está envolto ao cliente para vender a ideia disso. Correto? Entendi, terror. Tranquilo. Não mexa no que está quieto. Quieto também é caracterizador, né? Não é um qualificador. Então, eu julgo que ele esteja quieto ou alguma coisa. Não, ele está quieto e pronto. Então, neste contexto, a melhor resposta está na alternativa D de dado.